Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós iremos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 40, Uma Noite no Lago. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo, então eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ou ouçam o audiobook, tem as duas opções lá. É extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Eu vou tentar resumir um pouco mais a primeira parte que daqui da introdução, né, do início do meu resumo. Vou tentar resumir ela um pouco mais, vou tentar comentar menos, para comentar e falar mais no final, que eu acredito que tem muitas coisas importantes para a nossa vida hoje. Então vamos lá. Desejar de Todas as Nações, capítulo 40, Uma Noite no Lago. Em seu entusiasmo, o povo estava disposto a coroá-lo imediatamente rei. Veem que ele não faz esforço para atrair atenção ou conquistar honras para si. A este respeito, difere essencialmente dos sacerdotes principais e temem que não venha nunca a reclamar os seus direitos ao trono de Davi. Importante aqui, Jesus, ele não estava buscando honras para si. Jesus, ele não estava buscando tomar o trono. Jesus, ele não buscava se exaltar como fazia os sacerdotes e os principais da nação judaica. Uma lição para nós hoje, e hoje nós também vemos, infelizmente, alguns pastores, alguns líderes da igreja querendo se exaltar, as pessoas que estão à frente cada vez mais querendo continuar à frente, brigas por cargos dentro de igreja. Então, aqui uma lição para nós, não nos exaltar, não brigarmos, não buscarmos as honras aqui dessa terra, buscarmos sempre uma vida abnegada, destituída do eu, livre de egoísmos e vaidades, para fazer toda a vontade de Deus. Violência e insurreição seguir-se-iam a qualquer esforço para o colocar no trono e prejudicar-se-ia a obra do reino espiritual. O plano deveria ser impedido sem demora. Chamando os discípulos, Jesus ordenar-lhes que tomem o barco e voltem imediatamente para Cafarnaum, deixando para despedir a multidão. Então Jesus sabia que estava ali rolando um plano, acontecendo um plano, eles estavam tramando um plano, os discípulos, as pessoas, de proclamar a Jesus como rei, colocar no trono de Davi, e ele sabia que isso só iria causar brigas, violências, tumultos, e isso iria prejudicar a obra. Devemos tomar cuidado com qualquer tipo de ação, qualquer tipo de atitude que venha a trazer esse tipo de coisa para as nossas vidas, para dentro da igreja. Isso vai prejudicar a obra. A gente já leu aqui, mas em algum capítulo anterior, que eu não lembro qual, falando que tudo que nós tivermos que fazer para evitar que coisas prejudiquem a obra, prejudiquem a pregação do evangelho, prejudiquem o meu testemunho, o testemunho da igreja, eu devo assim evitar. Não deixar, obviamente, de repreender coisas erradas dentro da igreja ou que estão acontecendo, porque nós vemos também que Jesus assim o fez. A única coisa que deixou Jesus revoltado era a injustiça. Injustiça dentro da casa de Deus. E assim como aconteceu a injustiça, isso causou a revolta de Jesus quando ele pegou lá as cordas e expulsou as pessoas do templo, virou as mesas. Assim nós também devemos ter esse zelo para com a obra de Deus, mas não causar tumultos e brigas por besteiras, por vaidades, por ego e coisas desse tipo. Se alguma coisa vai prejudicar a obra, devemos agir firmemente para impedi-lo. No próprio ato de avançar para dele se apoderarem, não lhes foi detido os passos, e o alegre e ansioso olhar amorteceu-lhes o semblante. Naquela multidão, homens de espírito vigoroso e firme determinação, o régio porte de Jesus, porém, e as suas breves e serenas palavras de ordem, aquietam o tumulto, frustrando-lhes os desígnios. Nele reconhecem poder superior de toda a terrena autoridade e, sem uma réplica, submetem-se. Quando Jesus fala, quando eu e você estamos com o coração aberto a obedecer a Deus, a gente simplesmente ouve a palavra de autoridade e se submete. Jesus diz, faz assim, a gente se submete e faz exatamente daquela forma. Jesus diz, não faça isso, a gente se submete, vai daquela forma. Jesus diz, vai para lá, a gente se submete e faz. Quando nós estamos
totalmente conectados com Cristo, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, quando reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, quando Ele fala com a voz de autoridade que Ele tem, suprema, nós simplesmente nos submetemos e fazemos. Havia ali naquela multidão homens fortes, estavam determinados a fazer Jesus como rei, tomá-lo, a força para fazê-lo como rei, mas quando Ele fala não, as pessoas se submetem, reconhecem que ali havia autoridade e elas vão e fazem aquilo que Jesus fala. Quando a sós, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Durante horas continuou a suplicar perante Deus, não por si mesmo, mas pelos homens. Eram aquelas orações. Rogava poder para revelar aos mesmos o divino caráter de sua missão, a fim de que Satanás não cegasse o entendimento e pervertesse o espírito. Jesus orava pelas pessoas e oração para que a vontade de Deus fosse aberta aos olhos. Eu e você devemos orar nesse sentido também. Estamos dando estudos bíblicos, estamos levando a mensagem para alguém, pessoas na nossa família. Oremos para que Deus abra os olhos dos nossos queridos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para que eles vejam toda a vontade de Deus, para que eles compreendam a vontade de Deus, para que eles não sejam cegos por Satanás, cegados por Satanás. Com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus. Os discípulos, eles ouviram a palavra de Jesus, pegaram o barco e saíram, como Jesus ordenara. Com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus, mas impacientes como ele, mais impacientes com ele do que nunca. Desde que o tinham reconhecido como seu Senhor, murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamá-lo rei. Acusavam-se por terem tão prontamente submetido às suas ordens. Raciocinavam que houvessem sido mais persistentes e teriam talvez conseguido seu desígnio. E isso vai acontecer muitas vezes conosco, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, o coração insatisfeito porque queríamos fazer a nossa vontade. Nós entendemos a vontade do Mestre, ouvimos a palavra do Mestre, fazemos a vontade do Mestre, mas o coração insatisfeito. Eu estou no campo, mas como eu queria estar na cidade. Eu mudei minha alimentação, mas como eu sinto falta na minha carninha e não ia me fazer mal nenhum. Essas coisas, essa insatisfação do eu querendo condescender com si mesmo, com o próprio. E aí nós vamos ver com a vaidade dos discípulos aqui, o próprio eu querendo tomar posse, querendo estar à frente, querendo se mostrar melhor e mais importante. Então aí você devemos tomar cuidado, porque muitas vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo entendendo que é a vontade de Deus, nós estamos insatisfeitos porque queríamos fazer do nosso jeito. Devemos afastar de nós toda insatisfação, todo o vestígio de ego e de vaidade que possa ter ainda em mim, porque esses são ciladas para a perdição eterna. Deveriam ser sempre considerados seguidores de um falso profeta, os discípulos conversando entre si. Vemos aqui, novamente, o que eu falei, que nós iríamos ver, a vaidade, o ego. Por que nós devemos ser considerados seguidores de um falso profeta, sendo que temos a certeza que Deus é o Salvador? Por que somos considerados seguidores de um falso profeta, sendo que nós sabemos que ele é de fato Deus? Por que os fariseus o julgam como um falso profeta, sendo que ele é Deus? E por que nós temos que ser considerados? Porque eu, sempre o eu querendo se exaltar. Eles sabiam qual era o certo, mas não queriam fazer o certo, né, filho? Devemos sempre fazer aquilo que Jesus manda. Não haveria Cristo nunca de afirmar sua autoridade como rei? Por que Jesus não se afirma como rei? Porque não havia ele de que possuía tal poder de revelar-se um verdadeiro caráter. Papai está estudando agora, tá? Não pode gritar aqui. Porque não havia ele que possuía tal poder de revelar-se em seu verdadeiro caráter e tornar-lhes a ele o caminho menos penoso, porque não salvara João Batista de sua morte violenta. Assim raciocinavam os discípulos, até que trouxeram sobre si mesmos grandes trevas espirituais.
quando nós ficamos questionando a Deus, quando nós ficamos argumentando com Deus, querendo fazer o nosso eu, querendo que o nosso eu se imponha, querendo que as nossas vontades sejam satisfeitas, questionando o porquê das coisas assim da vida. Por que, Senhor, que eu tenho tantas lutas e provações? Senhor, por que eu tenho tantas dificuldades? Senhor, porque eu não consegui largar esse hábito, esse pecado maldito que está agarrado em mim? Porque eu não consigo abandonar os filmes e as séries que me prendem aqui, que eu fico contemplando as coisas deste mundo? Porque eu não consigo largar a minha vaidade? Porque eu não consigo abrir mão de ficar me enfeitando? Porque eu não consigo, Senhor, abrir mão das coisas deste mundo? Quando nós ficamos questionando a Deus, quando estamos fazendo o certo, na verdade, fazendo certo, né? Eu misturei as coisas aqui, falei de coisas erradas que fazemos e nos prendem aqui, mas quando fazemos a vontade de Deus, como os discípulos fizeram, ouviram, saíram, quando fazemos a vontade de Deus, ficamos questionando, achando ruim, querendo impor as nossas vontades sobre a vontade de Deus, então nesses momentos caímos em grandes trevas espirituais e estamos propensos a tropeçar e cair e abandonar todo o caminho. Não, filho, não pode subir aqui não. Você não vai ficar se mostrando na câmera não. A gente não quer ficar tendo essa exposição de expor criança na internet, computador, celular. Isso prejudicial à saúde deles. Não pode agora, depois você vem. Então, eu e você devemos tomar cuidado com isso, devemos buscar fazer toda a vontade de Deus sem questionar, sem ficar colocando empecilhos, defeitos, dificuldades, para que não tropecemos e caímos em trevas espirituais. Perguntaram: poderia ser Jesus um impostor, como afirmavam os fariseus? Então, no momento em que estamos em trevas espirituais, quando estamos com dificuldade de fazer toda a vontade de Deus, ou estamos fazendo, questionando, então nós acabamos colocando em dúvida se Deus é Deus. Será que Deus é Deus? Eu passo por tantas dificuldades. Será que Deus é Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu guardo o sábado. Eu larguei o meu emprego por conta do sábado. Eu me batizei. Estou criando meus filhos na igreja. Estou tendo dificuldades por conta de várias situações. Será que Deus é Deus? Estou fazendo tudo isso em vão? Essas vaidades, esse orgulho, cabe a nós afastarmos de nós, confiando plenamente em Deus e não querendo fazer a nossa vontade sobre a vontade de Deus. A lembrança daquele dia precioso, glorioso, Jesus tinha multiplicado os pães ali, Jesus tinha mostrado um poder inigual, eles tinham todos reconhecidos que Deus era Deus. A lembrança daquele dia glorioso devera tê-los enchido de fé e esperança, houvessem da abundância em seu coração estado a conversar a si a respeito dessas coisas e não teriam caído em tentação. Sua decepção, porém, lhes absorvera os pensamentos. Quando eu e você estamos fazendo as coisas de Deus, quando estamos vendo os milagres de Deus, mas o nosso eu fica questionando outras coisas e não focando nas bênçãos de Deus, olhando para quando Deus é grandioso, quando Deus é maravilhoso, quando Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Quando nós olhamos para a parte negativa da vida e esquecemos as coisas boas que Deus tem feito por nós, temos a tendência de cair em trevas espirituais. Não teriam caído em tentação. Podemos, eu e você, cair em tentação quando começamos a questionar a Deus, quando começamos a colocar Deus em dúvida, quando os nossos pensamentos são absorvidos pelas decepções e as dificuldades da vida, em vez das bênçãos e maravilhas que Deus tem feito por nós. Tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados, e o Senhor lhes deu alguma coisa mais para lhes afligir a alma e ocupar a mente. Deus assim faz muitas vezes, quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmo. Os discípulos não tinham necessidade de criar perturbação. Olha que interessante isso, a gente parar. Tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados, ou seja, eles estavam confusos, estavam criando preocupações e uma angústia em cima deles que não deveriam fazer. E quando a gente faz isso, Deus muitas vezes pode colocar uma coisa na nossa frente para tirar o nosso pensamento dali e mudar o foco. Então os discípulos estavam logo, deixa eu tirar o casacão, calor, está começando a esquentar o sol. Então,
Os discípulos estavam ali no lago e veio uma grande tempestade, uma tempestade muito forte. Os pensamentos deles estavam focados nessas coisas, nessas angústias deles, nessas preocupações, nessas coisas que eram erradas. Então, eles com esses pensamentos, Deus sabendo que esses pensamentos só iriam trazer mais trevas, mais dificuldades, mais aflições para eles, manda uma grande tempestade sobre o mar. E aí eles têm de mudar o foco da vida deles, mudar o foco do pensamento deles. Quando eu e você estamos começando a questionar Deus, começando a cair em trevas espirituais, podem sobrevir sobre nós dificuldades para que tiremos o foco desse problema que não era um problema, que nós causamos pelo nosso eu, pela nossa vaidade, e olhemos agora para aquilo que de fato é um problema em nossa vida. Deus nos ajudando a tirar o foco de coisas erradas. Muitas vezes agora estamos enfrentando um problema de verdade, porque Deus colocou ele ali para nos ajudar a tirar aquilo que não era um problema de nossas vidas, mas que se tornaria um grande e muito maior problema quando estamos questionando a Deus. Podemos cair no problema de nos desviar o olhar de Cristo e perder a salvação. E assim, Deus manda um problema de fato em nossas vidas para que não fiquemos questionando a Deus, foquemos no problema, para que não caiamos nesse perigo de perder a nossa salvação. Violenta tempestade se viera imperceptivelmente, aproximando-se deles, e não estavam preparados para ela. Era um súbito contraste, pois o dia fora perfeito. E quando o vento soprou sobre eles, atemorizaram-se. Esqueceram o aborrecimento, a incredulidade e a impaciência. Todos trabalharam para impedir que o barco fosse a pique. E muitas vezes, olhando aqui, como eles estavam trabalhando em conjuntos, podemos aplicar isso dentro da igreja. Muitas vezes eu e você temos alguns problemas dentro da igreja, temos discussões dentro da igreja, e muitas vezes Deus manda algum problema de fato para a igreja, para que possamos tirar o foco dessas coisas e trabalhemos juntos, unidos, para que a igreja não afunde, para que a obra não afunde. E muitas vezes eu e você temos problemas individuais em nossas vidas, que são colocados por Deus para que possamos trabalhar, para desviar o foco daquilo que está nos levando à perdição, e trabalhemos para sobrevivermos, para nos mantermos. E claro que obviamente Deus estará ali conduzindo. Apenas essa mudança de foco. Jesus não os esquecera. O vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor, em luta com a tempestade. Nem por um momento perdeu de vista os discípulos. Com a mais profunda solicitude acompanhavam seus olhos o barco, sacudido pela tempestade, com a sua preciosa carga, pois esses homens deviam ser a luz do mundo. Como a mãe amorosa velar o filho, assim cuidava dos discípulos o compassivo mestre. Rendidos os corações, acalmadas as ambições profanas, e pedindo eles humildemente auxílio, este lhes foi dado. Olha aqui outra parte interessante. Rendidos os corações, acalmadas as ambições profanas. Quando nós estamos de fato com um problema, essas coisas da vida que tendem a estimular o próprio eu, tendem a estimular o egoísmo, essas coisas são caladas, porque mudamos o foco do problema, pedimos auxílio a Deus, e Deus sempre está olhando por nós, mesmo antes de pedirmos o auxílio. Quando a tempestade sobreveio, eles começaram a trabalhar ali para não afundar, não pediram auxílio de primeiro momento, porque eles ainda estavam ali mudando o foco da descrença deles, da incredulidade, daquilo que eles estavam questionando, para o problema que ali estava. Quando eles viram que a tempestade era mais forte do que eles podiam conter, começaram a pedir auxílio. Jesus já estava olhando por eles antes, já estava ali apenas esperando o pedido deles para ir até eles. E muitas vezes eu e você Deus só está esperando que nós pedirmos o auxílio para que Ele venha até nós trabalhar e ajudar, para que possamos de fato sermos salvos, porque esse
é o maior desejo de Deus. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente, como satisfeito consigo mesmo. Porém, volta-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge, as ondas encapelam-se alterosas, interpõem-se exatamente entre ele e o Mestre. Eu e você muitas vezes estamos andando na vida em meio a uma tempestade, uma tribulação, olhando para Cristo, então estamos conseguindo caminhar firmemente. Porém, quando nós desviamos os olhos de Cristo, quando o nosso eu aqui, nós vemos que estava satisfeito consigo mesmo, Pedro olha para trás, e aí neste momento as ondas começam a encobrir Jesus, e ele perde Jesus de vista e começa a afundar. Quando eu e você estamos nas tempestades dessa vida e tiramos os olhos de Jesus, por qualquer que seja o motivo, vamos afundar. E vocês devemos manter os olhos fixos em Cristo. Por um momento Cristo fica ali oculto e sua fé desfalece. Não há fé sem Cristo. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, não teremos como manter a nossa fé. Temos de ter sempre Cristo à frente. Mas ao passo que as ondas pronunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e branda: Senhor, salva-me! Jesus segura imediatamente a mão estendida, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus está com as mãos prontas a erguer, a estender a nós, para que nos agarremos nela e para que Ele nos salve. E isso só acontece quando nós de fato olhemos para Cristo, quando de fato temos a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Por mais que tenha as dificuldades da vida, por mais que tenhamos as dificuldades da vida, vamos sempre enfrentar lutas, provações, mas Jesus está com as mãos estendidas a ponto de nos pegar, nos estender a mão para nos salvar. Vou encerrar por aqui, já deu 20 minutos. Caleb está precisando de atenção. Vou ler o último texto para a gente encerrar. Tão depressa tomou Jesus lugar no barco, o vento cessou, e logo o barco chegou à terra para onde iam. A noite de horror foi seguida pelo raiar da aurora. Os discípulos e outros que se achavam no barco inclinaram-se aos pés de Jesus, corações agradecidos. Quando Jesus entrar de fato em minha vida, na sua vida, vai continuar tendo lutas, vai continuar tendo provações, mas com os olhos fixos em Cristo, com Ele no barco, o nosso barco, na minha vida, nós iremos ter a certeza que chegaremos ao porto seguro. A tempestade vai passar, o dia vai raiar, teremos luz no fim do túnel. Eu e você, com os olhos em Cristo, podemos caminhar e passar por todas as dificuldades e provações. Temos hoje de transformar os nossos corações, quebrantar os nossos corações a Deus, para que Ele o transforme, para que o Espírito Santo venha, de fato, moldar-nos a imagem e semelhança de Cristo, que o nosso eu diminua e que Cristo cresça, que possamos hoje nos entregarmos completamente a Deus, porque sem isso, sem essa entrega, sem a confiança, sem que Jesus entre em nossas vidas e esteja no barco conosco, nós não iremos chegar ao outro lado, ao porto seguro, não seremos capazes de chegarmos à nova Canaã, a Canaã celestial, não seremos capazes de obter a salvação sem Cristo. Que eu e você possamos hoje orar para que Deus trabalhe em nossas vidas, para que Jesus habite em mim, habite em ti. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro comentário a fazer sobre algum texto que a gente leu, sobre algum texto que a gente não leu, deixa nos comentários para a gente estudar e crescer junto. Se tem as pedidos de oração, deixa nos comentários que estarei orando por todos. Convido os irmãos para puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, embarque em nossas vidas, venha, suba no nosso barco, que nos ajude a enfrentar a tempestade, que acalme a tempestade, Senhor, que nos conduza a uma terra segura, que afaste de nós qualquer motivo
egoísta ou vaidoso que nos levem a tentar exaltar o eu, que põe em dúvida a Ti, Senhor. Que todo e qualquer ato de incredulidade seja afastado de nossas vidas, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.